Olá, eu me chamo Natália Lopes e vim falar um pouco sobre a evolução dos computadores. Para que a gente possa entender um pouco sobre sua história, é preciso saber que a palavra computador vem do latim calculare, que significa calcular. Portanto, todo objeto que faça cálculo, ele é considerado um computador. Os computadores que usamos hoje, eles não vieram assim do nada. Eles tiveram várias evoluções ao longo dos anos. E para que a gente entenda toda a sua evolução, é preciso voltar um pouco no tempo. Em 2600 a.C., os chineses inventaram o ábaco, capaz de fazer contas tão rapidamente quanto as calculadoras de hoje em dia. Em 1642, Blaise Pascal desenvolveu a primeira calculadora mecânica, chamada de Pascaline. O objetivo de Pascal era fazer uma máquina que ela calculasse as 4 operações fundamentais, mas ela acabou só fazendo a adição e a subtração. Em 1822, Charles Babbage criou a máquina das diferenças, capaz de calcular logaritmos. Em 1847, George Woolley, chamado de pai da lógica, desenvolveu um sistema que ele reduzia a representação de valores a 2 algoritmos, 0 ou 1, o famoso código binário. Em 1944, foi criado o Mark I nos Estados Unidos, o primeiro computador totalmente eletromecânico. Ele ocupava cerca de 120 metros quadrados, realizava operações em 3 segundos, 10 multiplicações, e ele pesava cerca de 5 toneladas, que era mais ou menos o peso de um elefante adulto. Na Inglaterra, foi criada o Colossus para a criptoanálise dos códigos nazistas. Basicamente, esse computador foi um herói na guerra. Em 1946, surgiu o ENIAC, desenvolvido nos Estados Unidos. Ele era um dos mais rápidos na época. A segunda geração de computadores, onde foram criadas máquinas 10 vezes menores e elas eram bem mais leves que as outras. E também eles não aqueciam tanto quanto os primeiros computadores que foram inventados. Na terceira geração de computadores surgiu os microchips e os softwares. Essa geração funcionava com um circuito integrado e a substituição dos transitores melhorou bastante na dimensão e na capacidade de processamento. A quarta geração ela surgiu nos anos 70, e nele os computadores ficaram mais compactos, ficaram menores e dava para ter eles em casa, então eles começaram a ser comercializados. E nessa época também surgiu o mouse. Nessa época tivemos o IBM PC e o Macintosh, foram os mais vendidos na época. A quinta geração, que a gente está hoje, foram criados processadores com milhões de transitores. Nessa geração surgiram a arquitetura de 64 bits, os processadores que utilizavam tecnologias RISC e CISC, discos rígidos com capacidade de 600 GB, pendrives com mais de 1 GB de memória e a utilização dos discos óticos com mais de 500 GB de armazenamento. Olá, meu nome é David. Esse vídeo que vocês acabaram de assistir sobre a evolução dos computadores é referente ao curso de Ciência da Computação, na matéria de Arquitetura e Organização de Computadores. Muito obrigado pela atenção.